cuide bem de seus pais. Não interessa se ele é grosso, se ele é burro, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, mas a Bíblia também nos alerta que devemos dar honra a quem merece honra, certo? Mas por menos honrado que seja um pai, uma mãe, eles ainda precisam receber a honra de ter te colocado neste mundo. Eu quero fazer você refletir. A vida é a coisa mais preciosa que nós temos. Não faz sentido nenhum, nada. Chega na beira de um caixão e oferece $1 milhão por defunto e vê com que nível de alegria ele fica, certo? As coisas só valem enquanto se está vivo. Então pare de valorizar quem morreu, ou só depois que. Elogie agora, entendeu? Fala para sua mulher, lindona. Não tá, mas o nome disso é fé. Ou seja, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Ok? Olha para esse marido e diz, machão, certo? Você consegue entender? Diga para o seu pai, eu te amo. Diga para o seu filho, diga me perdoa. Diga assim, bom dia, por favor. Posso lhe ajudar em alguma coisa? Eu te amo, querida. Dói? Não, aí eu morro para a pobreza do caixão. Não podia morrer, não queria. Foi obrigado, porque ninguém quer ir. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. É ou não é? Essa é a verdade. Então nós vamos precisar entender algumas coisinhas. Me ajude aí. Primeira coisa, a vida é única, uma só. Você não tem outra oportunidade. Você sabe quantas vezes seu filho vive como neném, como criança, como adolescente? Você acha que vai ter outra oportunidade, certo? Com seus pais, além dessa? Entendeu? Você não tem outra oportunidade de ser jovem, de aproveitar a vida, de se divertir, certo? De sorrir, de brincar. Você não tem, é só uma vez. Esses dias a senhora era uma garotinha, olha para a senhora hoje, parece que tomou uma droga. O senhor não tinha barriga, o senhor tinha cabelo. Meu Deus do céu! Esse dia eu me vi no espelho, só de cueca, eu falei, sai desse corpo que ele não te pertence. Eu falei, Senhor, você consegue entender? A vida passa rápido demais. O tempo está passando, você está entendendo? A sua vida está indo embora, porque ela não é só única. Olha o que o salmista diz, 90 verso 9. Se aqui a vida é única, vamos ver. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos nossos anos como um conto que se conta. A vida como um conto, como uma coisa passageira. Verso 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo, se corta e vamos voando. A vida é única, a vida é curta e a vida é rápida. Numa vida única, curta e rápida, você não tem outra chance. Você tem que aprender a viver o mais rápido possível. E entenda uma coisa, sua vida foi entregue a você no ventre de uma mulher. Deus entregou a você. Alguém teve tutela ou tem até hoje, dependendo da sua idade, mas a vida foi entregue a você e é você que vai devolver a sua vida. É você, entendeu? Quem vai entregar depois a sua vida é você. E Lucas 12:20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado. O que você preparou, para quem será? Um dia você vai ter que devolver a vida que Deus te entregou e que confiou a você, certo? E aí esse texto está perguntando, o que você tem preparado, para quem será? Quem? Como? Na hora de devolver, vou devolver para quem? É isso mesmo, luz ou trevas? Para onde? Deus te entregou, mas na hora que você vai devolver, Ele não vai aceitar. A não ser que o que você preparou, a forma que você resolveu viver, foi a forma correta. Então eu vou te dar 7 recomendações. Se você gosta de anotar, eu te recomendo. Mas eu vou te dar 7 coisas que você não deveria desprezar.
Mas qual é a recomendação bíblica para isso? Aí eu vou no Salmo 90, verso 12. Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que é um coração ou o que é uma pessoa sábia? Nós vamos entender que você pode estar vivo, mas pode não estar vivendo. Você pode estar vivo, mas pode não estar vivendo. Você pode estar casado, mas pode não estar vivendo um casamento. Você pode ter um filho, mas não está vivendo e exercendo uma paternidade. Você pode ter um pai, mas se sentir um órfão. Estar vivo e viver são coisas distintas. O sábio, ele entende que não basta estar vivo. Ele quer estar vivendo. Ele quer estar tendo experiências, vivendo suas histórias, deixando um legado. E para isso, rapidamente, eu vou te dar 7 coisas que a vida deveria lhe ensinar o mais rápido possível. Para suavizar, primeira coisa, se você quer viver bem, descubra o poder dos relacionamentos errados. Quanto mais rápido você descobrir o que uma pessoa errada pode bagunçar sua vida, o que uma amizade errada pode causar na sua vida, o que uma sociedade errada pode conduzir para seus negócios, o que um relacionamento errado pode afetar, certo? Suas emoções para viverem novos relacionamentos, para que você viva novos relacionamentos. O salmista, no Salmo 1, verso 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aprenda, uma pessoa errada é tão importante para Satanás, que um filho é capaz de negligenciar os conselhos dos pais, a orientação dos magistrados na escola, o conselho, certo, de familiares com mais experiência, porque Satanás sabe, se colocar uma pessoa errada na vida de uma criança, se colocar uma referência errada na vida de um adolescente, se colocar uma pessoa errada no lugar certo, é capaz de fazer estragos irrecuperáveis. Então não brinque. Quando alguém chegar na sua vida, melhor do que perguntar quem é você, seria você ter um pouquinho mais de espiritualidade e perguntar na sua cabeça: quem foi que te mandou? Identifique isso. Número 2, quer sofrer menos, certo? E viver bem? Descubra o valor da sua identidade. Quem não sabe quem é um prato fácil, é massa de manobra. Trocou as cores da estação, acabou com você. Agora você tem que trocar todo o seu guarda-roupa, porque as cores, os modelos, agora mudou tudo, porque alguém estabeleceu tendências. Quando você tem dificuldade de saber quem você é, você vai ser obrigado a se moldar o que as pessoas estão dizendo. Vou te dar 2 exemplos aqui. Mateus 16, 13. E chegaram a Jesus as partes de Cesareia de Filipe, e interrogou o seu discípulo, dizendo: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Verso 14. Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Isso é o que diziam a respeito de Jesus. Dizia que Jesus era glutão, comilão. Dizia que Jesus tinha demônio, sim ou não? Que ele era um charlatão, sim ou não? Sim. Por que Jesus nunca teve problema com isso? Você nunca viu Jesus discutindo com ninguém sobre isso. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Uma vez, ao ser batizado, ele ouviu uma frase que dizia o quê? Você é meu filho amado. Quantas vezes Deus disse isso para Jesus? Quantas? Uma vez só. Uma vez. E acabou. Mas logo assim que ouviu, a mensagem estava fresca. Foi uma vezinha só. Jesus vai para o deserto. Qual é a frase dita por Satanás 3 vezes no deserto a Jesus? Se tu és o Filho de Deus,
Ué, como assim se eu sou? Se eu acabei de escutar que eu sou. A vida dele foi sendo questionada quem ele era. E é assim comigo e com você. Diga nessa sociedade louca que você é feliz. Diga, ouse falar que você é feliz. Fale, sai por aí dizendo eu sou feliz. E alguém vai falar, para de palhaçada, rapaz. Que feliz, rapaz. Só esse negócio de ser feliz. Você não pode ser feliz. Engraçadinho. Feliz. Mentira. Por quê? Porque quando você é feliz, você quebra o sistema. Fala que você é feliz no casamento. Fala, ousa. Chega num salão desse lotadérrimo e diga, meu marido é a coisa mais maravilhosa do mundo, eu sou feliz da vida com aquele homem. E olha. Mó mentira. Isso aí deve estar passando um período bom. Já as coisas entram no eixo. Não presta para ninguém, não presta para mim, as amigas. Alguém presta. Então, se você for feliz, você quebra o sistema. Essa é a verdade. E você só consegue ser feliz quando você sabe quem você é. E o dia que você descobre e resolve viver, até se você tentar, o contrário não dá certo. Vou te mostrar agora. Quer ver? Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Olha, ela nem perguntou, certo? Ela afirmou. Mas ele fez o quê? Negou diante dizendo, não sei o que diz. Verso 71. E saindo para fora do vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. Não está perguntando, está afirmando. Ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Verso 7:3. Daí a pouco, vamos entender o que está acontecendo aqui. Duas pessoas deram uma identidade para Pedro. Qual era? Pedro é parceiro de Jesus. O primeiro Pedro disse só aqui? Não. Da segunda vez a mulher afirmou, ele começou a mudar seu vocabulário, começou a perder sua identidade. Aí todo mundo ficou quieto e esperou por um tempo. Que tempo é esse? O tempo para observar Pedro direito. Ficou todo mundo quietinho vendo como ele se comportava. Então, dentro de pouco tempo, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Quando você não pertence a ele, você pode dizer que pertence, que vai passar vergonha, porque as pessoas vão ficar de olho em você. Quando você pertence a ele, até se tentar dizer que não pertence, não tem. O tempo inteiro, este mundo pós-moderno está tentando nos moldar ao que eles querem. Não pensem. Pensem exatamente o que nós queremos que você pense, da forma que nós queremos que você pense. É assim que funciona. É isso que nós temos visto o tempo inteiro. Ninguém consegue ser feliz se não tiver uma identidade formada. Terceira dica que eu quero te dar, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Terceira dica, fuja das informações negativas. Está aí. Se é bom, se é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, se tem virtude, se tem louvor, coloca para dentro. Não tem como ter uma vida saudável ouvindo o que você ouve, lendo o que você lê. Não tem como. Não tem uma mente saudável que consiga ver esses reality shows. Não tem como ter uma mente saudável e tranquila vendo programas como essas reportagens. Não existe isso. Por quê? Porque o que está ali não é justo, não é de boa fama. Então não tem como ter uma boa qualidade de vida emocional, não.
Você precisa. Isso eu aprendi com o Padre Léo. O Padre Léo me ensinou uma coisa numa das suas palestras. Nunca diga, vou assistir televisão. Sempre diga, vou assistir um programa de televisão. Porque quem assiste televisão, assiste o que passa. Quem assiste um programa de televisão, seleciona aquilo que vai assistir. Então pare de ouvir tudo. Porque mesmo sem notar, isso interfere demais na sua saúde. E é bíblico. Se não tem todos esses requisitos, não pense nisso, certo? Se tem nisso, pensai. 4, dê mais importância à sua vida do que à vida dos outros. Quer ir bem? Mateus 7,3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Deixa eu te falar, dá uma pouca vergonha. A vida do outro virou espetáculo, principalmente os famosinhos. Eis agora filma ele no hospital. Eles estão no hospital e com o celular filmando o procedimento. E assim, ó. Aí não dá tempo de viver a sua. Então você quer ir bem na sua vida? Bota a sua vida na frente da dos outros. O texto está dizendo aí, antes de ficar olhando a vida dos outros, aí o que o texto quer dizer, não é só o defeito não, pare de olhar a vida dos outros e passa a olhar mais a sua, porque fulano engordou, e a senhora que está acabada, o outro que está vivendo desse jeito, o outro está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo, o filho do outro, e o seu? Você não tem olho para olhar o seu não. Então, você quer ir bem, fica de olho na sua, ela é a mais importante, ou pelo menos deveria ser para você. Então torne a sua vida mais importante que a dos outros. 5, crie bem seus filhos. Salmo 127, verso 3. Quer ir bem na sua vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Se não quiser criar bem filho, eu vou te dar um conselho: não tenha. Se não quer criar bem seu filho, não tenha, porque filho mal criado, quando cresce, eis que os filhos são herança e o fruto do ventre, o seu galardão. Verso 4. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Fecha no 5. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Crie bem seus filhos. Crie bem, primeiro para ser um indivíduo temente a Deus, depois para ser um cidadão de bem para a sociedade. É isso. Primeiro se cria filho para ser temente a Deus. Seu filho precisa saber o caminho do Senhor, os valores do Senhor, que foram vividos por você e não ditos por você. Pode notar, quando você fala o que não vive, seu filho usa o que você vive contra você. Não há coerência entre seu discurso e seu comportamento. Então, quando você vai corrigir seu filho, ele usa contra você não suas palavras, mas seu comportamento. É assim que funciona. Quem cria bem seus filhos, eles são flechas na mão de alguém que vai arremessá-los, que vai atirá-los. Você cria uma geração que vai usar o seu teto como piso. Alguém que não precisa começar onde você começou. Ele não precisa ter você como herói, não. Mas seu filho, no mínimo, tem que ter 2 coisas: temor ao Senhor e respeito ao próximo. Se você criar seus filhos pautado nesses 2 conceitos, temer a Deus e ser um cidadão de bem, a probabilidade de você ter uma vida mais tranquila é muito grande. Êxodo 30:12, certo? Um dos 10 mandamentos é o 6º: cuide bem de seus pais. Não interessa se ele é grosso, se ele é burro, se ele já fez isso com você, fez aquilo. Ele foi participante junto com sua mãe para colocar você no mundo. Talvez não dê para dar a seu pai tanto acesso, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, mas a Bíblia também nos alerta que devemos dar honra a quem merece honra, certo? Mas por menos honrado que seja um pai, uma mãe, eles ainda precisam receber a honra de ter sido participantes, de ter te colocado neste mundo. Isso traz bênçãos de Deus
para a sua vida. Por que é que você acha que o único mandamento com promessa é esse? Porque esse seria o que mais geraria problema para as pessoas. A promessa só está nesse, porque Deus sabe o quão desafiador foi ao longo de toda a história relacionamentos entre pais e filhos, traumáticos. E por último, sétimo, quer ir bem? Muito cuidado ao escolher um cônjuge. Olha, a maior desgraça não é viver sozinho, não. Aliás, as pessoas mais perigosas deste mundo são consideradas aquelas que aprenderam a conviver consigo mesmo. Pode notar. Mas olha, solteiro, escolhe direito, examine direito, converse com o ex. Viu um garotinho e tal, gostou do rapaz? Não acredita na internet não, porque os filtros hoje também estão cão. Inteligência artificial, voz, nego mexe em tudo. Você marca um encontro com Brad Pitt e encontra com Pedro de Lara. Você está entendendo? Se você levar a sério e tirar do seu caminho as pessoas erradas, se você descobrir o mais rápido quem você é, se você parar de ouvir esses lixos que estão disponíveis, se você se concentrar mais na sua vida e deixar dos outros. Para quem tem filhos, se você criar bem seus filhos. Para quem não tem filhos, mas tem seus pais, se você cuidar bem de seus pais, sua vida vai ser uma maravilha. Se você souber escolher um cônjuge, aí virou um paraíso. Se não, filho, vai chorar, bebê. A minha proposta hoje é tornar você alguém capaz de vencer as adversidades. Conseguir ser forte o suficiente para cumprir o ciclo, para conseguir suportar o rojão. Jesus disse algumas coisas muito boas, como eu venci o mundo, como eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas ele também disse algumas coisas que não podemos negligenciar. Uma delas é que o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Ele também disse: no mundo teríamos aflições. Ele disse: muito cuidado, porque o diabo é o nosso adversário. Então, a vida não é fácil, e ela não é fácil para ninguém. Às vezes, simplesmente, o que nós fazemos é olhar para aquilo que nos convém. Então, você olha, às vezes, para uma área que aquela pessoa está conseguindo êxito no momento, e aí você acredita que tudo na vida daquela pessoa caminha naquela frequência. Há um tempo atrás eu estava do lado de uma moça durante a palestra de uma mulher muito bonita. Eu era um dos palestrantes do evento e aquela mulher estava palestrando. Ela é famosa, ela é rica, e essa moça que estava do meu lado eu não conhecia. Ela me disse: a vida não é justa não, pastor. Você vê, olha a vida dessa mulher, eu gostaria de ter a vida dela. Aí eu olhei para ela e eu conhecia a moça que estava palestrando, e eu disse: sério? Ela disse: sério. Eu falei: nossa, eu jamais imaginei que você gostaria de sepultar seu filho. Um tempo atrás essa moça perdeu um de seus filhos, e aí ela, assustada por não saber disso, olhou para mim e disse: mas isso eu não queria. Aí eu olhei para ela e falei: então você não quer ser ela, você só quer ter algumas coisas que você considera positiva na vida dela, e o que for negativo você não quer e vai pegar o positivo do outro. Essa é a história de Frankenstein, um monstro composto por partes diferentes. Isso não é a realidade. Então, ser forte e corajoso não foi uma mensagem deixada por Deus apenas para Josué, mas para todos nós. A Bíblia não pede de você perfeição, que ela pede aperfeiçoamento. Então, a minha mensagem hoje tem o propósito de gerar aprendizado e aperfeiçoamento, porque a vida vai nos expor a muitas situações com um propósito: amadurecimento. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ficar velho é obrigatório, amadurecer é opcional. Muitas vezes na vida nós vamos estar expostos a dois tipos de problemas, alguns criados por nós mesmos. Muitos problemas que nós enfrentamos, eles são de origem de escolhas errôneas, de posicionamentos inadequados, de permissões indevidas. Então muitos problemas que
que nós vamos enfrentar, eles são criados por nós mesmos. Mas alguns problemas chegam na nossa vida e nós não fizemos nada para tê-lo. Se você observar a mulher que está sendo conduzida para ser apedrejada por ser uma adúltera, João capítulo 8, quem causou o problema para ela foi ela. Ela sabia que o adultério era uma pena de morte, uma pena capital, mas ela quis correr o risco e não deu certo. Ela merecia morrer. Você olha para o Bartimeu, que fez Bartimeu para nascer cego? Nada. Há problemas que nós somos os causadores. Há problemas que nós não fizemos nada para que eles aparecessem. Porém, segundo a vida, criado por nós ou trazido para a nossa vida sem nenhuma culpa, nós vamos precisar vencer. Eu não sei o que você vive hoje. Talvez um problema causado por você mesmo. Não olhou o namorado direito, ele virou noivo. Não olhou o noivo direito, casou. E o Satanás nem precisou te atrapalhar. Você sozinho. Foi um problema que você criou. Porque há pessoas que são pessoas certas. Não há ninguém errado, gente. Todo mundo é certo. Porém, são pessoas certas no lugar errado. Às vezes, por exemplo, a pessoa, ela é certa para estar assim num consultório psiquiátrico, num divã de um analista, tomando uns ansiolíticos bom. E onde é que essa pessoa está? Na sua certidão de casamento. Casou com você, então é uma pessoa certa, sim ou não? E tem outras coisas, você não fez nada. Simplesmente, elas vieram para você. Causado por você ou não. Minha proposta hoje é tentar te ajudar com a palavra de Deus, certo? Para que você venha superar. Que ninguém te convença que você é um perdedor, porque Cristo disse que você é um vencedor. Você entende? Então, hoje eu quero mostrar a vocês, rapidinho, preciso de 30 minutos para mostrar a vocês algumas tempestades. Eu gosto muito, porque cada uma delas traz uma mensagem, e o importante é você aprender. Então, coloque para mim, Jonas capítulo 1, verso 3 e 4. Nós vamos ver a primeira tempestade. Jonas capítulo 1, verso 3 e 4. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para... Vamos começar aqui entendendo situações desagradáveis, difíceis, e hoje vamos chamá-las de tempestades. Vamos entender que essas tempestades não receberam autorização de Deus para nos destruir. Elas são apenas mensageiras de decisões que nós precisamos tomar. Então a primeira tempestade é essa que lemos. O que ela tem como mensagem? Para quem é a mensagem? Na narrativa, a história é mais ou menos assim, para você que não conhece. Jonas é o profeta do Senhor. Deus aparece para ele e diz para ele: vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Diga a ela como eles estão vivendo. Era uma mensagem de confronto, difícil, uma mensagem dura. Segundo, era uma mensagem para um povo cujo qual Jonas não tinha nenhum apreço. Jonas não tem interesse de ver aquelas pessoas mudadas. Aquele é um povo violento que provavelmente vai tentar contra, ou pode tentar contra a sua vida, se ele resolver levar uma mensagem de oposição. Ele não quer ir. Então ele resolve desobedecer a Deus. Ele resolve fugir, e ele foge para um porto marítimo, Jope. Compra uma passagem de um navio que vai para a Espanha, para Tarsis, e entra nesse navio. O capitão do navio, ele não é profeta. O capitão do navio não desobedeceu a Deus. O capitão do navio não tem nada a ver com esta situação. Só que durante o processo de navegação, uma tempestade se abate sobre aquele mar. O navio está praticamente quebrando-se. O capitão do navio precisa resolver aquilo. É de responsabilidade dele o navio em si, a carga que o navio carrega, os passageiros que ele leva, sua tripulação, e para ele a coisa mais valiosa, sua própria vida. Tudo isso está em risco por causa dessa maldita
tempestade. Ele é um trabalhador, um homem honesto, decente. Que erro cometeu este capitão do navio? Por que é que está acontecendo isso com ele? O barco dele recebeu um desobediente. Sabe o que aquele homem fez? Para navegar com mais facilidade, jogou a carga do navio fora, para tornar o navio com uma flutuabilidade melhor. Adiantou alguma coisa? Não. A carga foi embora. Ou seja, o capitão do navio perdeu o que não precisava perder, por não tirar o que precisava ser tirado. Quanto mais rápido você identificar, pedir a Deus o discernimento sobre o porquê essa tempestade, porque às vezes ela é uma tempestade de denúncia, que vem denunciar uma pessoa, como Jonas, um relacionamento, um comportamento, alguma coisa que Deus poderia remover da sua vida, mas não vai, porque não é obrigação de Deus tirar da sua vida aquilo que você tem que ter a responsabilidade de tirar. Nós vemos uma tempestade que denuncia. Qual é o problema? É Jonas. E onde ele está? No barco do capitão. Você já parou para pensar que algumas dificuldades que você está vivendo pode ser porque alguma coisa que está na sua vida deveria sair? Mas Jonas pagou o ingresso, sim ou não? Sim ou não? Isso. E talvez não tenha sido nem tão caro, porque se você cobrar barato para entrar na sua vida, não reclame de quem está entrando. Tem uma frase que eu gosto muito, ela diz: se você tem funcionários e você só quer pagar banana, não reclame de só ter macaco trabalhando para você. Nós temos que aprender a identificar. Essa é uma tempestade importantíssima. Ela vem denunciar, tem alguém aí dentro que não deveria estar. Tem alguém na tua família, tem alguém na tua casa. Nós estamos enfrentando um probleminha familiar, certo? E aí hoje eu e Mary estávamos orando de manhã. Não temos ainda o discernimento de onde está, mas sabemos que temos um problema, uma tempestade, algo está acontecendo. Estávamos orando a Deus, pedindo a Deus nos dê o discernimento. Então eu não sei o que você está atravessando, mas se você está em meio a uma tempestade, pergunte a Deus: tem alguma coisa na minha vida que eu tenho que jogar fora? E você sabe o que é mais sensacional? É que Jonas disse para o capitão do navio: essa tempestade é culpa minha, sim ou não? Mas o Jonas pulou? Não. O que o Jonas disse para o capitão? Me jogue fora. O problema não vai embora sozinho. Você é que tem que dizer: vai embora. E às vezes o problema pode ser muito simples. Pode ser um filho dormindo no quarto do casal, acabando com a intimidade dele. Seu filho não vai sair da cama, santo. Você que pega, vem para passar a mão na mulher, tem que fazer uma ponte aérea. Hoje, que Deus te dê discernimento para localizar seu Jonas. E se achou, não fica com pena não. Joga fora, que a tempestade passa e você segue. Segunda tempestade, Marcos 4:35. Marcos capítulo 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Vamos lá? Eles, deixando a multidão, levaram consigo, como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E eles, deixando a multidão, olha lá, e levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia. E ele estava deitado na popa do barco, sob a almofada, e despertaram, dizendo: mestre, mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te. Disse o mar: aquieta-te. O vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para mim aqui. Os discípulos estão lá no barco, sim ou não? Jesus falou: entra no barco comigo. Eles foram? Sim ou não? Os discípulos falaram: entra no barco, vamos lá para o outro lado, vamos comigo. Eles foram ou não foram? Eles estão obedecendo ou não? Então o que é que um crente espera que aconteça com ele quando ele está obedecendo? Isso vai dar tudo certo se a gente colocar. Mas nem assim não. O problema, a crise também vem para os obedientes. Entendeu, obediente? Tá certo? Porque você obedeceu e achou que Satanás foi neutralizado por sua obediência. Satanás é Satanás, chifrudo, o único chifrudo que não tem mulher, é aquela praga. Os caras estão obedecendo, sim ou não? E quem é que vem? A tal da tempestade. E Jesus está dormindo, deitou na popa do barco, está dormindo. E lá vem a tempestade, e lá vem a tempestade. E sacode o barco daqui, sacode dali, a água começa a entrar. E Jesus dormindo, porque de vez em quando não tá. Você fala: Senhor, cadê o Senhor? Está dormindo. E olha que a Bíblia diz que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. Mas estava dormindo, ou então fingindo. Jesus estava no barco, sim ou não? Quietinho. E quem é que vem? A tempestade. E Jesus está dormindo. E o discípulo tentando resolver. Tem um desobediente ali. Cadê o Jonas? Essa não tem Jonas. Esse é outro modelo de tempestade. Tentaram resolver, não deu certo. Alguém falou: nós vamos afundar. Pedro era pescador, junto com André, seu irmão, Tiago e João. Mateus, eu não sei nem se sabia nadar, era cobrador de imposto. De repente alguém foi lá acordar Jesus e falou: Senhor,
Acorda aí, Jesus. Nós vamos morrer. Isso. Acorda, porque nós vamos... O negócio vai afundar. Não, como é que o senhor consegue dormir? Jesus levantou. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Levantou. E eu acho que estava meio nervoso. Já foi falando logo com o vento. Cala a boca! Falou pro mar, quietinho, quero nem marola. Agora é piscina. O vento, ó, o mar, ó. E o discípulo ficaram olhando um pro outro. O que essa tempestade, ela veio fazer? Pense, aqui não há desobediência a obedientes. Essa tempestade veio apenas mostrar àqueles que estavam passando por ela o que Jesus pode fazer com quem anda com ele. Tem problema que só vem na sua vida para mostrar a você quem é que anda contigo, entendeu? Tem problema que ele vem para te mostrar que ele é o Todo-Poderoso, que ele tem poder para fazer por você o que ninguém pode fazer. Essa tempestade só vem para revelar o poder daquele que caminha conosco. Então pare de reclamar de suas tempestades e descubra qual é a mensagem que ela veio trazer para você. Se tiver um Jonas, jogue fora. Se você está dentro da obediência, você já sabe que essa não é Jonas. Essa veio para mostrar, e foi isso que ela fez. Ela vai mostrar, sabe o que o discípulo disse? Quem é este que até o vento e o mar estava andando há quase 3 anos com o chefe dos crentes? Poxa, e ainda não sabia? E Jesus fez de propósito, porque olha o que ele falou: passemos para outra. Ele falou passemos, e ele foi o quê? Dormir, porque ele já fez o papel dele. Se fosse para levar o barco, não chamou 4 pescadores. Ó, passemos para o outro lado, eu vou dormir, vocês é que passem. A minha parte eu fiz em falar, e vocês fazem em navegar. Isso, é só isso. Tá assim de gente esperando Deus fazer tudo. Faça a sua parte, porque a dele ele não vai fazer, ele já fez. A dele está pronta, você está entendendo? É assim que funciona. Ah, pastor, por que é mais difícil para um do que para outros? Se eu tivesse todas as respostas desse mundo, eu não tenho, não sei. Por que com um acontece desse jeito, com o outro eu não. Esse dia alguém me perguntou: pastor, por que o senhor vive tudo isso? Eu vivi o quê, meu filho? Não, queria saber. Falei, não pergunta nem a Deus, que vai que ele só está fazendo porque está distraído e nem notou. Pare de prestar atenção na vida dos outros. Gaste mais energia para investir na sua vida. Você consegue entender? Talvez a sua vida não anda porque a maior parte das suas forças é canalizada para olhar a vida do outro. Quero saber porque o outro está vencendo, eu estou a fim de vencer. Ó, fala para quem está do seu lado assim: não tem substâncias terapêuticas na sua saliva. Então pare de lamber suas feridas. Pare de se lamuriar. Chegou a hora de vencer. E não é vencer porque uma palavra saiu do altar. É vencer porque você descobriu que você em Cristo é alguém vencedor. Porque eu vou te dar uma notícia: se tu depender da torcida para os outros para ganhar, é melhor torcer para o Vasco. Porque eu vou te falar, se o Davi dependesse da torcida dos outros, tinha ganho. O rei acreditava nele, os irmãos acreditavam nele, o pai acreditava nele, o exército de Israel acreditava nele, Golias acreditava nele, o exército dos filisteus acreditava nele. Quem é que acreditava em Davi? Não! Quem é que acreditava em Davi? Ele me disse: eu venci um leão e um urso. Eu venci porque Deus foi comigo, e Deus vai continuar comigo. Deixa eu falar uma coisa para você, crente. Para você chegar até aqui, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te derrotar. Você vai vencer porque Deus continua onde sempre esteve. Amém? Mateus 14, verso 22. Terceira tempestade. Mateus 14, 22. Logo ordenou Jesus e os seus discípulos a entrarem no... Presta atenção. Marcos 4, 35. E disse Jesus: passemos para outra margem. Lembra? O que ele fez em Marcos? Convidou. Sim ou não? Gente, vamos para o outro lado. Sim ou não? Mas aqui ele já tem a experiência ruim da outra vez. Então quando Jesus foi chamar para o barco, ordenou: entra. Porque o discípulo não devia estar afinando. Barco de novo. Nós já estamos meio traumatizados, não é verdade? E pior, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra, enquanto ele falou para o discípulo: vão vocês, que eu vou depois. Depois como? Se tinha um barco só. Os caras falaram: agora que nós morremos. Da outra vez, se afundasse para nós, afundava para ele também. Mas dessa vez ele nem vai, né? Não quer ir não. Entra. Já notou que tem situação que você não tem escolha? Esse negócio de livre-arbítrio vira balela, né? Nós não podíamos escolher assim, para tudo. Deus disse: escolhe com quem casa. Livre-arbítrio. Não quero ficar casado com essa pessoa. Acabou livre-arbítrio. Eu quero morrer. Então
eu morra. Você está rindo, mas é sério, esse negócio de livre-arbítrio não é para tudo, não. Jesus falou, todo mundo, no barco, vão que eu vou depois. Verso 24. O barco estava já no meio, açoitado. O vento contrário, escureceu, gente. Cadê Jesus? E os caras estão tentando ir para o outro lado. E lá vem o vento soprando para cá, e rema para lá, e vento para cá. Eles estão obedecendo, sim ou não? Tá dando certo? Escureceu. Cadê Jesus? Ele vem não, hein? Ele falou que vinha, falou? Se não veio de dia, agora de noite vai vir? E vir como? O horário das barcas já passou. E vem mais não. Primeira vigília começa às 18. Jesus não apareceu. Muda de 3 em 3. 21 horas, 9 horas da noite. Segunda vigília, nada. Jesus. Deve vir na terceira, que acabou 3 da manhã. Era lá para 3 e pouca da manhã, os discípulos, olho regalado. O que eles olham lá na frente e vê? Uma pessoa andando em cima d'água, tu acredita? Literalmente, tirando onda. Vem ele, pensa Jesus, cantando Roberto Carlos. Imagino eu, irmão, esse cara sou eu. Isso, vem ele, os caras tudo lá com medo, sim ou não? Barco, vento forte, contrário, onda querendo entrar, e ele vai andando. Quando alguém viu, aí não aguentou, gritou, fantasma, vambora. Ninguém correu, não tinha pra onde correr, tava no bar. Aquela gritaria, socorro, fantasma, e não tinha mulher não, só macho, uma gritaria, um escândalo, socorro, socorro, um fantasma está se aproximando, e Jesus lá do lado de fora falou, ô, fantasma, o que, rapaz? Falei que vinha. Alguém falou, ainda fala, hein? Nossa, não dá para ver direito. Claro que não dá. Vento, mar batendo, todo mundo quieto. Pedro, sempre ele. Já viu que no grupo tem sempre uns esquisitos? Pedro chega na beirada, falou assim, olha só o que ele perguntou para o indivíduo que está andando em cima d'água. É o senhor mesmo? Ele não tem nem certeza. Vai que fosse fake. Aí, se é o senhor, manda eu ir aí, pô. Queria andar em cima d'água. Sempre quis. Manda eu ir aí, pô. Bom, tinha quantos discípulos no barco? Me ajude aí. Quantos discípulos? 12. Tinha 12, tá? 12. Só para você não esquecer, nunca mais. Eram 12. Entendeu? Esquerda menos 1, 12, tá certo? É fácil de fazer a conta, tá? Eu não falei que as pessoas demoram para entender. Eu estou só testando o coeficiente da capacidade do raciocínio. Mas deixa quieto, tem gente que nem notou. E esse é o propósito. Escute aqui. 12 homens dentro do barco, sim ou não? Um homem disse, se é o senhor, eu quero ir aí onde o senhor está. Eu quero. Qual era o local mais seguro naquela ocasião? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Seja franco. Pois é, todo mundo quer viver o incrível, sensacional, mas ninguém quer sair do barco. Todo mundo quer fazer o que todo mundo faz, mas quer ter resultado diferente. Não é assim que funciona. Se você quer ter um resultado que ninguém nunca teve, está na hora de você fazer algo que ninguém nunca fez. Pedro diz, eu quero ir aí. O que Jesus disse? Palhaçada é essa, Pedro? Vim aqui. Já estou chegando, fica aí. Foi isso que Jesus falou? Jesus falou o que para Pedro? Vem, camarada, vem. Porque tem tempestade que só vem para provocar em você decisões que você nunca foi capaz de tomar em ambiente normal e comum. Pode notar, as grandes mudanças da sua vida sempre foram precedidas por situações difíceis. Você só se tornou quem você é hoje de verdade por causa das coisas desafiadoras que você venceu. Jesus disse para Pedro, vem! E aí eu te faço uma pergunta que eu quero que você seja honesto. Pedro vai sair do barco, sim ou não? E você acha que os 11 homens que ficaram dentro do barco estavam torcendo para dar certo? Pedro vai sair? Acha que é melhor que a gente, que andar por cima d'água. Vai se lascar, quer ver? E eu não vou pegar ele lá fora não, hein? Bom, ninguém mandou sair, andar em cima d'água, dessa escuridão toda com aquele fantasma que tá lá. E eu não vou, você vai, ô João? Eu também não vou não, deixa ele ir. E você, Tomé? Eu? Se o João não vai, eu é que vou. E o Judas? Já fui. Eu vou nada. Deixa eu te fundar. Pensa Pedro botando o pezinho para fora e segurando no barco. Esse aqui funda, né? Nossa, eu nem tô querendo ir mais. E lá vai ele andando em cima d'água, sim ou não? Sim ou não? Quem estava dentro do barco estava fazendo o quê? Torcendo. Afunda. Por quê? Porque quem não sai do barco detesta ver você saindo. Quem não faz nada diferente detesta ver você fazendo. Quando você resolve viver o incrível, o extraordinário, o sensacional, você causa um problema para quem não vive. Você mostrou que era possível. Isso por si só já é uma ofensa danada. Ninguém vence na sua casa. No dia da reunião de família, você me aparece com aquele carrão. Eu ainda buzina. Pam, pam. Sai as suas cunhados,
sobrinho, sai tudo. Ô vacilão, vai num ambiente desse, vai de Uber. Não constrange os outros não, porque a vitória é um troço difícil dos outros engolir. Ninguém se formou, até hoje na sua família, só se formaram em letras apagadas, ciências ocultas. Você fez engenharia, miserável. Você virou médico, sua praga. Você perdeu justamente 35 quilos e ficou linda. Nunca mais vai na casa dos parentes. Faça FaceTime só com o rosto. Tá rindo, mas é terrível. O pessoal, afunda. E Pedro? Chega nunca. Lógico que ele não estava lá andando igual Jesus. Claro que não. Ele era um ser humano. Quando ele está quase chegando, sabe o que Pedro falou para ele? Nossa, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo. Perdeu o foco, ele começa a afundar. Aí falou, Jesus. Estava tão pertinho que Jesus só estendeu a mão. Falou aqui, segura aqui, homem de pouca. Pô, se Pedro foi lá e era de pôr café, quem não foi era de pôr o quê? Um chazinho sem açúcar. Pedro voltou pro barco, sim ou não? E a tempestade? E o vento? Cessou, sim ou não? Vamos imaginar o culto na ADV aqui, tá certo? Da Galileia, depois desse episódio. Pensa, quem está dirigindo o culto diz, irmãos, está na hora da campanha. Temos agora alguém que gostaria de testemunhar? E os 11 levanta e fala assim, ó, nós aqui, uma tempestade terrível, tudo escuro, mas graças a Deus, deu tudo certo. Tinha um homem que veio na nossa direção mandando sobre, mas aí Pedro poderia falar no mesmo culto da Adveca. Posso dar o meu aqui? Primeiro que não era um homem, eram 2. E só para ficar claro, era Jesus e eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros.